From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Hoje continuaremos no capítulo 9, a partir do verso 13. Vamos a uma palavra de oração antes da nossa meditação. Pai Celestial, que nós possamos mais uma vez, diante do Teu trono da graça, nos ajoelharmos nesta manhã, pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Cada um de nós tem uma necessidade e que nós sabemos que Tu tem mandado este alimento espiritual no seu devido tempo, para que possamos comer deste alimento e termos as nossas almas fortificadas no poder da Tua palavra. Mais uma vez, pedimos que nos abençoe nesta programação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amados irmãos, aqui a partir do verso 13 de Êxodo 9, diz assim, o Senhor disse a Moisés, levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore. Pois, desta vez, enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Então, nesses 3 versos, do verso 13 até o verso 15, nós podemos ver que Deus continua na sua jornada de mostrar para Faraó que ele deveria se render ao poder de Deus. O que chamou a minha atenção, e eu quero chamar a atenção dos irmãos também, é aqui no verso 14, quando ele diz para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Faraó estava passando realmente por um momento bem difícil. Para quem estava acostumado a ter todo o seu poder, para quem estava acostumado a ser o grande rei que ninguém desafiava, o nosso Deus estava dizendo para ele, tudo isso que está acontecendo, que eu estou fazendo, é para que você possa reconhecer que não há ninguém semelhante a mim. Olha que lição para nós nesta programação. Deus quer que nós reconheçamos em nossas vidas que não há ninguém semelhante a Ele. Não tem médico, não tem professor, não tem filósofo, não tem marido, não tem esposa, não tem filho, que possa substituir a presença de Deus em nossas vidas. Não há ninguém. E aí, continua no verso 15. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Eu até marquei isto aqui na minha Bíblia. Poderia ter cortado. Deus simplesmente poderia ter destruído todo o Egito apenas com um sopro, se ele quisesse.
Porém, Deus tinha um propósito em tudo que ele estava fazendo, como nós estamos vendo aqui, neste capítulo 9, do verso 13 até o verso 22. Deus tem um propósito aqui. E o primeiro propósito que nós vemos é que ele estava mostrando que não havia na terra ninguém que era semelhante a ele em poder, em glória e em majestade. E que se ele quisesse, ele podia já ter acabado com tudo. Deus quer mostrar a sua glória em nós, através de nós. Você sabia disso? Que Deus quer mostrar a sua glória através de nós. E aí continua no verso 16. Mas em verdade, foi para isso que eu o mantive, veja bem, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Muitas vezes, meus irmãos, acontecem coisas em nossas vidas que nós, sendo humanos, tendo nossas fraquezas, nós falamos, por que, Senhor, isso aconteceu comigo? Por que isso tinha que acontecer? Por que isso tinha que suceder na minha vida? Irmãos, tudo o que acontece nas nossas vidas é para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado. Tudo o que aconteceu na vida de Jó é para que, ao final, Deus fosse glorificado através da vida de Jó, restaurando tudo para Jó. Tudo o que aconteceu na vida de José foi para que Deus fosse glorificado em cada etapa da vida dele. Parecia que às vezes ele subia e caía de novo, subia e caía de novo, mas na verdade era Deus mostrando o seu poder através daquilo, da vida de José, da vida de Noé. Sim, Noé, quando estava lá construindo a arca, todo mundo ali falando, zombando dele, mas ao final Deus foi glorificado. Deus é glorificado em nós, irmãos, em cada circunstância que nós passamos em nossas vidas. E aí no verso 17 continua: você ainda vai se levantar contra o meu povo para não o deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Oh, Deus continua trazendo seu julgamento ainda. Verso 19: agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo, todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram que seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. E a palavra de Deus continua: então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Oh, irmãos, nós observamos aqui no verso 20 e 21 a falta de conhecimento, as consequências da falta de conhecimento de Deus. Olha como que esses oficiais, verso 20 e 21, vou ler novamente para a gente reforçar o que a palavra de Deus está nos dizendo nesta programação. Aqueles oficiais, diz a palavra de Deus assim, aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor, fizeram que seus servos e o seu gado fugissem para casa. Então, aqueles que tinham conhecimento de Deus, que passaram a ter o conhecimento de Deus, que viram todas as outras pragas, tudo aquilo que aconteceu, e detalhe, acontecia com eles, mas lá os filhos de Deus estavam separados. Os filhos de Deus não estavam sofrendo essas pragas. Então, aqueles que tinham conhecimento de Deus, o que eles fizeram no verso 20? Recolheram, tiraram aquele gado e colocaram, gados e servos, e colocaram em sua casa. Mas tem um detalhe no verso 21 aqui. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor.
aqueles que não se importavam, aqueles que não tinham conhecimento de Deus. Irmãos, a Bíblia fala tanto, a Bíblia nos dá tanto exemplos das consequências da falta de conhecimento de Deus. Começou lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Eva foi enganada pela serpente, caiu na desobediência, ao não ficar atrás da palavra. Profeta de Deus para esta era, ele nos diz na mensagem a semente da serpente, e Eva deveria ter ficado atrás da palavra. E na mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, ele diz assim, que somos fortalecidos em Deus quando ficamos atrás da palavra de Deus e seguimos a vontade de Deus para nós, sem arrazoarmos. Arrazoamento é questionar. Nestas duas mensagens, o profeta William Martin deixa claro para nós que a falta de conhecimento de Deus tem consequências. A gente vê também o rei Saul. O rei Saul foi escolhido como rei de Israel, mas em várias ocasiões ele demonstrou uma falta de conhecimento, a obediência de Deus. Ele desobedeceu aos mandamentos divinos quando ele fez lá o sacrifício. Ele agiu impulsivamente, tomou decisões baseadas em suas próprias vontades e seus próprios desejos. E essa falta de conhecimento de Saul, essa falta de submissão de Saul a Deus, o que aconteceu? Resultou na rejeição de Saul como rei. Olha como que foi trágica para a sua vida a falta de conhecimento de Deus, conhecimento verdadeiro de Deus. Assim como aconteceu aqui. No verso 21. Aqueles que não se importavam com a palavra do Senhor. Mas tinha aqueles que temiam, que tinham já conhecimento de Deus. A gente vê os fariseus e os escribas também lá na época de Jesus. Eu gosto de ir lá na época de Jesus. Jesus frequentemente confrontava os fariseus e os escribas por sua falta de conhecimento verdadeiro de Deus. Eles tinham um conhecimento superficial da lei, dos mandamentos, mas eles precisavam de um relacionamento íntimo com Deus. E a sua falta de conhecimento verdadeiro de Deus resultou em hipocrisia, orgulho, resistência ao ministério de Jesus. É isso que causa. A falta de conhecimento de Deus causa consequências, como nós vamos ver aqui. Que a chuva de pedra ali ia cair em todo o Egito, sobre todas as pessoas, sobre todos os animais, sobre todas as plantas do campo. Está nos dizendo aonde nós acabamos de ler. Os céus estariam irados. Agora não seria mais só coisas da terra, do rio. Não, agora o próprio céu estaria irado e vindo fogo. Porque faltava conhecimento do Deus verdadeiro. Da mesma forma, nós vemos anos depois aqueles fariseus e aqueles escribas, da mesma forma, enfrentando Jesus, porque eles tinham falta de conhecimento. A falta de conhecimento verdadeiro de Deus, irmãos, leva a você talvez ser um religioso, mas não um cristão. Deus nos convida a não sermos superficiais em nossas vidas. Quando você não tem este conhecimento revelado de Deus, você se torna um hipócrita, um orgulhoso, resistindo ao verdadeiro ministério de Deus. Agora, o conhecimento de Deus que nós estamos falando aqui não é apenas, irmãos, informações teológicas, filosóficas ou conceitos abstratos e tal. Não é isso. Nós estamos falando aqui de um relacionamento vivo, pessoal, com Deus. Conhecer a Deus nos permite entender seu caráter, seu propósito, seu amor incondicional por nós na cruz do Calvário. É esse conhecimento revelado da mensagem do dia, da mensagem da hora, que nos leva a uma profunda intimidade com Ele, que vai transformar as nossas vidas, trazer um novo nascimento, direcionar as nossas escolhas.
Por isso que é importante esse conhecimento do Deus verdadeiro. E como nós conhecemos o Deus verdadeiro? Através da sua mensagem. Deus sempre traz no tempo certo a mensagem. Ali com o Faraó, como nós estávamos vendo, Deus estava trazendo sua mensagem através de Moisés. Moisés era o instrumento de Deus para dizer assim: olha, Faraó, eu vou ferir você e o seu povo com peste. Sabe por quê? Para que você saiba que o meu nome seja anunciado por toda a terra, que não há nome semelhante ao meu. Para que você saiba, Faraó, que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Isso deveria ser suficiente para Faraó abraçar a mensagem da hora, abraçar a mensagem do dia. Mas ele preferiu ficar com o seu próprio conhecimento, com o seu conhecimento dos mágicos. Agora, quando nós negligenciamos o conhecimento de Deus, nós enfrentamos consequências. Uma das consequências é a falta de direção nas nossas vidas. Às vezes eu escuto pessoas falarem: estou perdido, estou sem um propósito, eu não sei o que fazer. Isso é uma consequência da falta de conhecimento do Deus verdadeiro. Sem conhecer a vontade de Deus, somos facilmente, irmãos, influenciados pelo mundo. E nós corremos o risco de seguir caminhos que nos afastam da vontade de Deus, do propósito de Deus. Além disso, a falta de conhecimento de Deus, ela nos leva à escuridão espiritual. Eu até marquei isso aqui no cantinho da minha Bíblia. Se você quiser marcar também, aí no cantinho da sua Bíblia, entre o verso 21 entre o verso 21 e o verso 23, marca aí no cantinho da sua Bíblia. Escuridão espiritual. É isso que a falta de conhecimento da mensagem de Deus para o dia presente traz escuridão espiritual. E nós ficamos vulneráveis às mentiras do inimigo, às ilusões deste mundo caído. Muitas pessoas estão aí caindo na mentira do inimigo, iludidas por este mundo, porque não têm o verdadeiro conhecimento de Deus. Estão numa escuridão espiritual. Mas Deus nos convida. Diante das consequências da falta de conhecimento de Deus, somos desafiados a buscar uma vida de intimidade, de buscar a verdadeira mensagem de Deus para o tempo presente. Isso, irmãos, requer de nós um compromisso diário, de buscar a presença de Deus através da oração, de buscar a presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero seguir o teu caminho, eu quero a tua sabedoria. Sim, ó Deus, preencha-me com a tua sabedoria divina. Se eu ainda, Senhor, não conheço a mensagem da hora, a mensagem do dia, a mensagem que prepara para morar junto com o Senhor, me ajude, ó Deus. Porque assim, irmãos, nós recebemos as bênçãos do conhecimento do Deus verdadeiro. Ao buscar o conhecimento de Deus, através da mensagem da hora, e cultivar esse relacionamento íntimo com Ele, nós somos abençoados de várias maneiras. Nós experimentamos a paz que excede todo entendimento. Nós encontramos a direção para as nossas vidas. Nós recebemos força para enfrentar os desafios. Descobrimos a alegria profunda que vem de estar em comunhão com o nosso Criador. Além disso, Deus nos capacita a levar esta mensagem de amor, a levar esta mensagem para todos os outros. E o profeta de Deus, William Marion Branham, falando na mensagem Véu Adentro, ele diz assim: agora falando isto, há dois diferentes tipos de cristão. Parece estranho, porém não direi dois tipos diferentes, eu diria duas fases diferentes, seria uma palavra melhor. Não dois tipos, mas sim duas fases. O mesmo cristianismo, porém duas fases diferentes. Uma delas é uma concepção mental ou intelectual de Deus, do que Deus tem sido, do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo,
mediante o conhecimento. E a outra é uma experiência experimentada que Deus tem dado ao coração do homem. O verdadeiro conhecimento de Deus te leva a uma experiência experimentada com Deus. Não é teologia, não é conhecimento humano, mas sim o verdadeiro conhecimento de Deus. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Ajude-nos a alcançar o conhecimento verdadeiro, a ter, Senhor Jesus Cristo, uma intimidade com o Senhor, que possamos, através do novo nascimento, encontrar, Senhor, a sabedoria de Deus, encontrar a direção para as nossas vidas, recebermos força para enfrentar cada desafio, descobrirmos a alegria perfeita, profunda, que vem de estar em comunhão com o Senhor. Ó Deus, nos ajude a compartilhar desse amor e desta verdade para cada homem e mulher que entrar em contato conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.